Olá, hoje nós vamos falar do Teorema de Pitágoras. Eu particularmente gosto muito desse teorema, vocês vão entender por quê. Bom, então primeiro vamos saber quem é Pitágoras, né? Pitágoras foi um filósofo, né, na Grécia, professor, né, muito importante aí para várias áreas do conhecimento e uma delas é a matemática. Então Pitágoras estabeleceu aí, né, pelo desenho vocês conseguem entender, o teorema, né, chamado Teorema de Pitágoras. É um teorema que fala das relações entre os lados de um triângulo retângulo. Esse é o Teorema de Pitágoras. Bom, então vamos entender então o que estabelece Pitágoras. Então a primeira coisa que nós precisamos ter para aplicar o Teorema de Pitágoras é um triângulo retângulo. Se não for um triângulo retângulo, a gente tem que transformar em triângulo retângulo para a gente estabelecer essas relações. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é um triângulo retângulo e quais são os lados, porque os lados de um triângulo retângulo eles têm nomes especiais justamente porque existe uma aplicação bem grande na parte da geometria dentro desses triângulos. Então, a gente tem que entender que oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa, inclusive, é uma palavra que vem de um termo grego que significa ao contrário de. Então, a hipotenusa é o lado que está ao contrário do ângulo de 90 graus. E o restante dos outros lados a gente chama de cateto. Mais para frente a gente vai perceber que nas relações trigonométricas, dentro da trigonometria, esses catetos vão ter nomes diferenciados, como cateto adjacente, cateto oposto, mas mais para frente. Então, o que nós temos que observar? Que o lado maior de um triângulo retângulo é a hipotenusa. É exatamente o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Também é um pouco óbvio para quem já está um pouco mais avançado. Por quê? Porque o maior ângulo do triângulo retângulo é 90 graus. Óbvio também, porque um triângulo é 180, não tem jeito de ter dois ângulos de 90. Eu preciso de três ângulos, certo? Então, o maior ângulo de um triângulo retângulo é o 90. E sempre eu tenho um lado oposto ao maior, o lado maior oposto ao ângulo maior, o lado menor oposto ao ângulo menor. Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Bom, então vamos entender melhor isso. Vamos pensar então nessa relação. Vamos pensar num triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo clássico também para aplicação de Teorema de Pitágoras, e também temos outras relações com o triângulo de Pascal, que a gente também vai ver em outros vídeos para frente, eu espero que tenha esse vídeo também. Mas vamos trabalhar esse triângulo aqui, lá no GeoGebra, para a gente entender melhor essa relação. Aqui no GeoGebra, o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar com a janela aqui do gráfico mesmo, mas a gente vai trabalhar com geometria, então não precisa dos eixos. Basta eu clicar com o botão direito do mouse e tirar o eixo. Bom, então eu vou fazer segmentos, um triângulo 3, 4, 5. E como aqui já está quadriculado, fica fácil de eu fazer uma perpendicular, né? Então eu vou fazer 3, 4 e 5. Bom, como é que eu sei o tamanho desses segmentos, né? Eu tenho um recurso aqui da distância no GeoGebra, então eu posso só clicar em cima dos segmentos, que ele já vai me dar a distância dos segmentos, já que eles estão delimitados por pontos, né? Bom, então eu tenho um triângulo 3, 4, 5 aqui. Beleza. Bom, depois que eu tenho esse triângulo 4, 5, eu posso fazer polígonos regulares, no caso quadriláteros, de quadrados que são do tamanho dos segmentos que compõem o triângulo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o quadrado definido por BA, o outro por CB, então percebam que ele sempre vai me dar a opção de ter quantos vértices. E o último, AC. 4 vértices de novo, eu tenho um quadrado. Bom, então aqui eu tenho um símbolo, né, muito famoso aí, né, de uma empresa educacional, exatamente por ser relacionado a Pitágoras. Então, o que Pitágoras observou aqui em relação a esses quadrados, essas áreas formadas? Então, vamos pensar em área também. Eu posso pensar em área, é só clicar aqui em cima desses polígonos, do GeoGebra ele já me define a área, apesar de também ser fácil de entender, uma área de um quadrado de 4 centímetros de lado, 5 centímetros de lado, basta multiplicá-los e elevá-los à potência, né? Então, eu tenho que a área desse quadrado aqui é 9, a área desse aqui é 16 e a área desse aqui é 25.
Então, a partir daqui, nós podemos ter relações entre essas áreas. Percebam que a área maior é exatamente a soma das áreas menores. Então, essa é a definição do Teorema de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa, o quadrado do lado maior, ou seja, a área que tem um segmento de lado hipotenusa, é igual à soma das áreas dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos. Então, essa é a definição de Pitágoras. Bom, então a gente percebeu, né, que o Teorema de Pitágoras tem a relação entre os lados desse triângulo, por áreas, né, por potências. Então, a frase do Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cuidado com a palavra soma, para você não interpretar que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma. O quadrado da soma teria que ter um parêntese e o quadrado fora daquele parêntese. Não é isso. É o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, eu tenho que fazer os quadrados dos catetos e somá-los, como a gente já definiu lá pelo GeoGebra. Então, no meu caso aqui, como as minhas letrinhas não são A, B e C, porque a maioria dos livros vem A, B, C, H, né, que é a hipotenusa, H ao quadrado é igual a F ao quadrado, que é um cateto, e mais G ao quadrado, que é igual a outro cateto. Então, este é o Teorema de Pitágoras. Bom, vamos para a aplicação. Vamos pensar na fórmula da altura de um triângulo equilátero. Quem me conhece já sabe que eu não gosto de gravar fórmulas, porque eu acho que a nossa cabeça tem coisas muito mais importantes para serem gravadas e armazenadas. Então, o Teorema de Pitágoras ele é ótimo, porque ele nos possibilita dedução de muitas fórmulas matemáticas, e uma delas é da altura do triângulo equilátero. Então, vamos pensar na altura do triângulo equilátero. Se eu tenho a altura de um triângulo equilátero, eu já sei que essa altura é bissetriz, que essa altura é mediatriz, então ela forma um ângulo de 90 graus. Então, vamos pensar nesse triângulo aí vermelho, que é exatamente a metade de um triângulo equilátero. Então, eu tenho H, cuidado, que agora não é hipotenusa, H eu vou chamar de altura. Eu tenho lado, que é do triângulo, e do outro cateto é a metade do lado, porque aquela altura ali dividiu, ela é mediatriz, ela é mediana, ela dividiu o lado em duas partes. Então, o que eu devo considerar daquele triângulo é o H, o L e o L sobre 2, certo? Então, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Ângulo de 90 graus, a hipotenusa é o L. L ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazendo aqui a potência, né? Eu tenho L ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, mais L2 ao quadrado. Como eu quero a altura, então eu vou isolar o H, vou isolar aqui a altura, neste caso, e vai ficar L2 menos L2 sobre 4. Tirando o MMC do outro lado, eu tenho que H ao quadrado é igual a 3L2 sobre 4. Lembrando que H ao quadrado, para passar aquele ao quadrado, a operação inversa de potência, raiz. Passo como raiz, quem que pode tirar da raiz? O L sai da raiz e o 4 sai da raiz, o 3 não fica. Então, a altura de um triângulo equilátero é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Qualquer triângulo equilátero que você tenha, se você sabe o lado dele, você sabe a altura. Para que é importante? Para calcular a área de um triângulo equilátero, por exemplo. Porque a área de triângulo equilátero, base vezes a altura dividido por 2. Então, eu preciso saber a altura. Eu nunca gravei essas fórmulas. Às vezes, quando eu estou fazendo um exercício que eu confundo uma com a outra, porque também depois de tanto tempo que a gente vai fazendo, a gente acaba guardando. Eu faço esse Teorema de Pitágoras rapidinho e defino a fórmula. Então, por isso que eu acho muito importante saber o Teorema de Pitágoras, porque ele pode nos ajudar com várias fórmulas aí ao longo aí dos estudos de geometria e outros. Bom, então vou terminar com uma frase de Pitágoras, né? Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Muito obrigada e até mais.